Seja galhardamente bem-vindo! Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui, por dentro da sacristia, para falar com você um pouco mais sobre liturgia, ou algo dentro da liturgia que possa lhe ajudar a bem viver o mistério pascal do Senhor. Hoje eu quero trazer um tema que talvez passa despercebido. Você já ouviu falar da importância do silêncio? Num tempo em que nós estamos tão atribulados, onde que ao primeiro gesto de silêncio nós puxamos o nosso celular para preencher o silêncio, visual ou auditivo, o silêncio torna-se menos importante. Mas, dentro da liturgia, o silêncio é muito importante, pois é no silêncio que Deus vai nos falar. O diálogo entre Deus e os homens, que se realiza com a ajuda do Espírito Santo, requer breves momentos de silêncio. Precisamos fazer silêncio constantemente para conversar com Deus. Quando lembramos do silêncio, desta conversa com Deus, trago a vocês a imagem de Elias, o profeta. Exatamente. Quando o profeta quis conversar com Deus, ele que estava atribulado com tantas coisas, a cabeça cheia, precisava desabafar com o Senhor, Deus disse a primeira coisa: suba à montanha e lá eu vou conversar. Ou seja, saia do meio aonde você está e vai para um outro lugar. Lá Elias vai. E ainda na agitação interna do coração, a palavra de Deus vai dizer que houve terremotos, que houve trovoadas, que houve chuva forte, mas que Deus não estava em nenhuma destas manifestações naturais. Mas, quando passou a brisa suave, Deus falou com Elias. O que isso quer dizer, olhando para a nossa vida, quando nós estamos atribulados, com o coração cheio, com aquela pulsação forte, com aquela inquietação? Deus não fala conosco. Mas quando nós nos tranquilizamos, quando nós silenciamos, quando nós diminuímos o ritmo da batida do nosso coração, é ali que Deus quer e vai falar conosco, pois estamos abertos para ouvir o que Ele tem para nos dizer, estamos abertos para a ação do Espírito Santo. E é importante estes momentos de silêncio também em nossa liturgia. Há momentos em que o padre faz silêncio e na cabeça da pessoa, pode ser a sua, inclusive, que está nos ouvindo, passe o seguinte: puxa, o padre errou. Olá, esqueceram de levar o livrinho para o padre. Vai lá, vai lá, vai lá, preenche aquele vazio. E, na verdade, é um silêncio litúrgico. Pois quando o padre diz, oremos, ele permanece em silêncio para coletar, no silêncio do coração de cada um, as orações e as intenções de cada um ali na celebração. Quando sentamos para ouvir a palavra do Senhor, é importante que antes, ao nos acomodarmos, a gente fica agitado. Então façamos silêncio, breve momento de silêncio, para acalmar o nosso coração, para abrir o nosso ouvido, para acolher a palavra do Senhor. Este Deus que nos fala na primeira leitura, no qual nós respondemos por meio do Salmo, que nos fala na segunda leitura e que se apresenta a nós no Evangelho. Permanecemos com breves momentos de silêncio para degustar a palavra de Deus. Depois, este silêncio volta em momentos muito oportunos, como o da consagração, onde olhamos o Cristo que se transubstancia, de pão passa a ser corpo, de vinho passa a ser sangue. Este Deus que se manifesta ali na Eucaristia. Fazemos silêncio para contemplar o mistério que se realiza diante dos nossos olhos, para também rezar e adorar a este Deus que se apresenta a nós. Depois disto, ao recebermos a Eucaristia, é importante fazer um momento de silêncio para a nossa oração. É importante respeitar isto.
Os músicos que muitas vezes preenchem o vazio do silêncio com um fundo musical, com um instrumento, mas isto não é algo muito agradável, pois ele quebra o ritmo. Quando fazemos silêncio, é como se os anjos estivessem cantando para nós. E se eu preencho o vazio, eu estou impedindo os anjos de cantarem para nós. Então, por que não deixar eles, que têm uma voz mais bela do que a minha, cante em meu lugar? E isso só vai acontecer por meio do silêncio. Ao procurar o Senhor, ao procurar conversar com Ele, é importante fazer isso também no silêncio. Deus não vai vir ao seu encontro e conversar com você numa balada. Na balada, onde a gente está lá com a música, e quando eu falo de balada, pense nas suas paróquias, nas suas comunidades, quantas vezes a gente tem missas que são mais ritmadas, que são mais cheias preenchidas de música, de cantos, de louvores e de hinos, e que muitas vezes a gente não permite o silêncio. É importante deixar o silêncio, porque Deus, nesta balada da nossa liturgia, na balada da nossa vida, não vai falar conosco. Talvez Deus está ali conosco curtindo a balada, mas falar de fato, pense você na balada. Você consegue conversar e ter um diálogo profundo, tranquilo, no meio daquela música, daquela agitação? Tenho certeza que a tua resposta foi não. A gente pode até conversar, mas o diálogo muitas vezes é mais informativo, formativo, mas não de oração. Permita que Deus fale com você no silêncio do seu coração, no silêncio da sua vida. E para falarmos de silêncio e para falarmos de oração, neste tempo em que falamos de vocação, quero rezar junto com você a oração do ano vocacional. Este ano que não tem início, teve um início, sim, mas que não tem fim, porque vocação é algo necessário e urgente na nossa comunidade, na nossa igreja. Estamos carentes de sacerdotes. A nossa juventude está carente de resposta ao chamado do Senhor, porque muitas vezes está carente de silêncio. Precisa silenciar para poder responder positivamente ao chamado do Senhor. Então, ao rezarmos esta oração, pensemos também naqueles que hoje estão nos seminários, que estão nos conventos, que estão nos monastérios e que carecem da nossa oração para serem fortalecidos no seu discernimento vocacional. E assim rezemos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Peçamos ao bom Deus a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.